Oi, gente, bem-vindos a mais um pré-FED da agência CNA. Aqui a gente conversa sempre sobre os próximos passos do Fed, o Banco Central Norte-Americano, e a gente vai discutir sempre com um especialista. A gente amanhã vai terminar a primeira reunião de 2023 do Fed, começou hoje, termina amanhã. E hoje eu estou aqui com a Simone Pacianotto, que é a economista-chefe do REAGE. Muito obrigado, Simone, pela sua participação com a gente. Obrigada, Júlio, pela oportunidade. Primeiro, só atualizando para quem não sabe, o Fed ele está atualmente com uma taxa na faixa entre 4,25% e 4,50%. A maior previsão do mercado, o mercado praticamente está precificado aí de acordo com a ferramenta do CME Group, que é 98% do mercado acredita que eles vão fazer um aumento de 0,25 ponto percentual. E eu queria saber de você, Simone, é isso mesmo que você está prevendo? O que eles devem fazer aí amanhã? Então, vamos lá, Júlio. Muito provavelmente, eu estou alinhada com o consenso de mercado. Eu acredito que o Fed vai elevar a, a taxa básica de juro deles em mais 25 pontos base, tá? Isso significa que a faixa, né, vai ficar entre 4,5 e 4,75, nível registrado pela última vez em 2007, tá? Lembrando que já foram 4 altas de 0,75 ponto percentual. Em dezembro, o Fed anunciou uma alta de 50, ou seja, deu uma arrefecida, né? E agora a gente está apostando aí em 25, 0,25 ponto percentual, tá? Provavelmente, essa decisão vem em linha com o que a gente observa na inflação, tá? Uhum, Lembrando que os Estados Unidos registrou a inflação mais alta em 40 anos, tá? uhum, Só para lembrar, deixa eu ver aqui o dado. A inflação chegou a 9,1% em 2022, tá? uhum, Fechou o ano em 6,5%, ou seja, deu uma arrefecida. Maior taxa desde novembro de 1981, tá? A última leitura do PCE deu que a inflação está em 5% ao ano, ou seja, reduziu ainda mais um pouquinho em janeiro, tá? E então, por conta desse cenário de inflação sendo amortizada aí, acalmada, amansada, né? A gente vê que a gente está apostando o consenso de mercado, né? E eu também, não vou tirar o meu da reta, tá? Eu uhum, também estou aí apostando em mais 0,25 ponto percentual, tá? Elevando aí um pouquinho a taxa. Mais do que isso, a gente vê que as vendas deram também uma amenizada, uma acalmada, né? Principalmente o setor imobiliário. Então, isso já traz alguns instrumentos que sustentam essa decisão de diminuir um pouquinho mais o ritmo de alta, tá? Tem aí ainda uma grande preocupação. A preocupação é em relação ao mercado de trabalho. Apesar dos últimos dados mostrarem que os salários não estão mais evoluindo, não estão mais sendo pressionados tanto, a gente vê que deixa eu só pegar aqui, que a taxa de desemprego, a taxa de desemprego está ainda muito baixa, tá? Em 3,5% da uhum. população economicamente ativa. Então, apesar de a gente ter um nível de desemprego, um nível de inflação menor, consumo, principalmente dos bens do mercado imobiliário, né? E dos salários não estarem mais sendo tão, o repasse para salários não está sendo tão alto, o mercado de trabalho está aquecido, tá? Mas o que a gente vê é que
o Fed ele não vai querer errar na mão Hum, e aí vir a uma recessão aí mais forte, mais abrupta. Então, com esse cenário, a gente aposta que a decisão mais certa, efetivamente, é tirar um pouco do pé do acelerador, uhum, tá? Então, uhum. seria isso. E ele tem, você comentou do mercado de trabalho, que é uma preocupação principalmente do Powell, né, o presidente do Fed, ele tem falado muito nisso. Na última reunião, ele, inclusive na última coletiva, ele explicou sobre isso, como um mercado de trabalho muito aquecido parecia ter um peso muito forte na área de serviços e, com isso, manter essa inflação aquecida, né? Então, esse mercado de trabalho forte, que em outros tempos significaria algo muito bom, né? Tem preocupado o mercado porque dá sinais de que o Fed ainda vai continuar aumentando nessa postura rígida, né? Ele desacelerou o ritmo, mas qual é a previsão para você de até onde ele vai chegar? Tá bom, Júlio, essa é a pergunta do milhão, né? Sim. Na verdade, só para lembrar que a taxa de desemprego é a mais baixa em 50 anos, tá? Uhum. Enquanto a inflação foi a mais alta em 40, a taxa de desemprego é a mais baixa em 50 anos, tá? Então, vamos lá. Essa é a pergunta do milhão. Quando que vai parar? Quando começam os cortes, tá? Eu vou também aí no efeito manada, eu estou junto com o consenso de mercado, tá? A gente acredita que o mercado, de uma forma geral, tá apostando em uma certa cautela, tá? A gente está precificando aí o fim dos aumentos de juros em março, Uhum. com uma taxa devendo ficar entre 4,75% e 5%, Uhum. seguido por cortes de juros a partir de setembro. Então, de Uhum. março a setembro, vai ficar nesse patamar para dar uma segurada aí e ver se o mercado de trabalho aí dá uma reagida, tá? Uhum. A gente ainda prevê inflação acima da meta, a meta de inflação deles lá é de 2%, ou seja, está Uhum. bem Tá bem para acima. cima. Exatamente. Então, aí nesse período de março, setembro, apesar de a gente prevê, lembrando, se tudo continuar nas mesmas condições de temperatura e pressão, né? Se nenhuma Uhum. bomba estourar aí no fronte internacional ou doméstico, tá? Então, de março a setembro, a gente vê ainda inflação, possibilidade de recessão, sim, em julho, Uhum. tá? Alguma possibilidade de recessão, mas lembrando que o Fed, ele achava até dezembro, ele falava que ele não via cortes de juros até 2024. E a Uhum. gente já está conseguindo ver um horizonte aí mais claro de começar cortes em setembro, outubro, tá? Então, basicamente é isso. Essa é a previsão de consenso do mercado que eu estou alinhada. Sim. Então, porque justamente isso que eu ia te perguntar, até ano passado, final do ano passado, a previsão era de que, na verdade, só ano que vem, só em 2024, ia haver cortes. Agora o mercado já está começando a ficar mais otimista. Você sente que tem tido, isso pode ser refletido no discurso dos membros do Fed? O que, que o mercado vai estar esperando nesse discurso do Powell? Eles são super. A gente está esperando aí alguma dica nas entrelinhas para saber realmente se para em março, se vai continuar mais um pouco, mas eles são sempre muito misteriosos ali para a gente conseguir entender, tá? Mas a gente vai eu acho que o otimismo ele não vai mostrar ainda. Uhum, Muito tá. dificilmente ele vai mostrar otimismo, porque o cenário é bom, mas não é otimista. Tá? Sim, tá. Deixar bem claro. Eu acho que o otimismo ele não vai trazer, mas deve trazer alguma dica para talvez acalentar aí os ânimos ou sinalizar, não, olha, vocês estão achando que está tudo bom, mas a gente vai continuar mais duas, em vez de Uhum, até fevereiro, março, mais três, quer dizer, entendeu? Então, talvez eles, duas ou três, sei lá. Então, a gente vai esperar a dica aí nas entrelinhas. beleza.
se tudo, apesar do mercado já estar precificado, sempre que vem essa reafirmação, o mercado reage mal, mesmo estando precificado, né? A expectativa amanhã é do que? É de uma volatilidade, um sentimento negativo, fuga de risco, como? Então, Júlio, essa semana a gente tem Copom, a gente Uhum, tem Fed, a gente tem política monetária na Europa e decisão de política monetária e alta de juros no uhum, Banco da Inglaterra. Ou seja, uma semana que, apesar de a gente saber que todas as decisões aí vão ser ainda de manutenção do ritmo de alta, todas essas incertezas que pairam aí no ar relativa à política monetária de Brasil, Estados Unidos, Grã-Bretanha e Europa, deixa o mercado aí bastante inseguro. Então, é de uhum. muita volatilidade ainda, Júlio, Beleza, impactando em bolsas, em metais, em commodities, em câmbio. beleza, perfeito. Então, vamos nos preparar aí, né? Vamos, vamos. A semana está quente aí. É. Obrigado, então, Simone, tá? Obrigada eu, Júlio. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.